Boa noite, amada igreja e amados visitantes, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa assim estar transbordando nas nossas vidas, amém? É uma alegria estarmos na casa do Senhor. Nós não temos dúvidas de que este foi o melhor momento que você escolheu neste dia de hoje para refletir, que é estar aqui junto como igreja do Senhor, para juntos louvar, engrandecer o bendito e santo nome do nosso Deus e, sobretudo, aprendermos mais porção da sua palavra. Como o pastor já nos apresentou, é uma honra estarmos na casa do Senhor e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade também que recai sobre os ombros daquele em que se dispõe a trazer a mensagem da palavra do Senhor, porque o pregador, ele não fala de si mesmo, mas única e exclusivamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Também é de tal tamanha responsabilidade os ouvintes, que estará assim ouvindo a palavra, recebendo a mensagem, porque é de tamanha responsabilidade dos ouvintes, porque ele precisa ouvir atentamente a voz do Senhor e meditar sobre o que a palavra está falando ao seu coração. E a minha oração nessa noite é que nenhum de nós possamos sair daquela porta sem meditar aquilo que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. A palavra de Deus diz que não turbe o vosso coração, credes em Deus. Que se a palavra, se o Espírito Santo nessa noite tocar o seu coração, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração à boa vontade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, nós vamos meditar nessa noite, ainda, continue com suas Bíblias abertas, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar meditando também no capítulo 2, apenas os versículos 12 e 15 desta carta. Filipenses capítulo 2, os versículos 12 e 13. Enquanto os irmãos se localizam, irmãos, quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo é uma oração de gratidão, uma atrás da outra, a oração de gratidão pela vida desses irmãos, pela vida espiritual desta amada igreja. Acredito, pastor, que a igreja dos Filipenses seria hoje uma igreja em que todos os pastores gostariam de tê-la para assim pastorear. E o apóstolo Paulo, então, dá graças ao Senhor por essa igreja, apesar de alguns problemas que, de fato, sim, estava havendo na igreja, principalmente influências externas, de falsos pregadores, de falsos mestres, mas era uma igreja que vivia sob a obediência do Evangelho. Irmãos, e nesse texto que nós, assim, iremos meditar nesta noite, nós poderíamos tirar aqui vários temas para a gente refletir. Nós poderíamos, então, ter como um tema um convite à santificação. Até porque santificação é um tema pouco trabalhado nas igrejas contemporâneas. Porque a santificação, ela te conduz à renúncia de tudo aquilo que tem te levado a levantar o teu ego, a exaltar o homem em si. Às vezes a santificação ela tem sido um tema esquecido nas igrejas porque ela transforma, ela faz com que a nossa vida seja transformada. Mas hoje, irmãos, a partir do que nós podemos evidenciar, podemos refletir nesses dois versículos de riquíssima mensagem, nós vamos trabalhar hoje 4 evidências de uma igreja saudável. E eu gostaria que vocês, no momento que nós estivermos aqui meditando a palavra, você possa refletir a você mesmo, que igreja saudável é essa?
Eu gostaria que a amada igreja pudesse estar refletindo que a igreja não é apenas, não é o templo que nós queremos falar, a igreja é você. Que você também faz parte, você é membro da igreja de Cristo. Eu gostaria já já lhe provocar nesse momento, você como membro da igreja de Cristo, pode-se dizer que você é a igreja saudável? Vamos ver o que diz os versículos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Irmãos, desde o capítulo 1, como nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele testemunha o bom procedimento dos crentes da igreja de Filipos. Ele não mede elogios a essa amada igreja. É uma igreja em que os irmãos, apesar de algumas infiltrações de falsos mestres, essa igreja ela é uma igreja que tem uma clareza da sua vida espiritual. Ela tem uma solidez da sua vida espiritual. E Paulo reconhece, irmãos, a obediência dos crentes de Filipos ao Evangelho. E essa obediência ao Evangelho, independente da presença de Paulo, isso faz com que o coração do apóstolo se transborda de alegria. Uma igreja em que o apóstolo Paulo, então, ele tem notícias das quais, na sua ausência, a igreja continua firme, sólida no Evangelho, e ele não se cansa de expressar a sua gratidão a Deus por essa igreja. E veja nisso, irmão, quando ele diz, assim pois, como sempre obedeceste. Logo no início, essa expressão, assim pois, como sempre obedeceste, transmite uma palavra, irmãos, de confiança. O apóstolo Paulo transmite uma palavra de ânimo e de perseverança àquela igreja. Ele escreve uma palavra de encorajamento para aquela igreja. Essa expressão, irmãos, assim pois, como sempre obedeceste, revela então também a convicção do mensageiro, revela então a convicção de que a palavra pregada não foi em vão. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele tem notícia de que a fé daqueles irmãos continua inabalável, continua sempre firmes, em obediência à sã doutrina, em obediência aos ensinamentos os quais aqueles irmãos receberam diretamente do apóstolo Paulo, o apóstolo então ele sente-se uma alegria tremenda no seu coração. Irmãos, essa palavra, essa expressão, assim pois, como sempre obedeceste, ela também transmite a certeza de que o Evangelho foi pregado com fidelidade. Ela transmite, irmão, uma certeza de que o apóstolo Paulo, então, fez aquilo o qual era a sua maior preocupação, pregar o Evangelho com toda a fidelidade. E aqui, irmãos, nós vamos entender o porquê que o apóstolo Paulo era tão preocupado com a fidelidade do Evangelho. Porque ele sabia de que a igreja, uma vez que ela recebesse a sã doutrina, ela cresceria a partir de uma base sólida do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele cresce a sua alegria no seu coração por saber que o Evangelho, o qual foi pregado, o Evangelho, o qual foi plantado naquela igreja, o Evangelho sólido e genuíno de Cristo, teve um efeito eficaz. E isso faz com que o coração do apóstolo Paulo se transborda de alegria. Irmãos, aí nós vamos entender o porquê que o apóstolo Paulo, ele era tão preocupado com a palavra.
porque ele sabia de que uma igreja a qual ela é edificada nos firmamentos da palavra de Deus, ela vai crescer uma igreja saudável. E acredito então, irmãos, que essa também deve ser a maior preocupação de todos os pastores. Instruir a sua igreja, instruir o rebanho do Senhor, na palavra, de forma fiel. Não alimentar o rebanho com qualquer coisa, mas unicamente com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele tinha essa preocupação no seu coração, e ele não escondia isso de ninguém. E ele cobrava dos pastores, ele cobrou do jovem Timóteo: Timóteo, vai e prega a palavra. Era isso que ele tinha como preocupação. Então ele também lá escreveu aos Gálatas: qualquer evangelho que não seja o de Cristo seja anátema. Irmãos, veja quanto o apóstolo Paulo ele era preocupado com a fidelidade ao evangelho, porque ele sabia que uma igreja edificada sobre o evangelho sólido de Cristo, ela seria uma igreja também que teria um crescimento saudável. Irmãos, o apóstolo Paulo também, ele continua lá nos Romanos, ele escreveu: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha como base do seu ministério toda a sustentação do evangelho, do ministério de Paulo, primando pela fidelidade do evangelho, daquilo que ele ia pregar. Irmãos, quem dera que hoje, nos nossos dias, todos os pastores ou líderes espirituais tivessem pelo menos o mínimo da preocupação do apóstolo Paulo no que diz o manejo da palavra do Senhor. Com certeza nós teríamos igrejas muito mais saudáveis nos dias de hoje. Irmãos, o coração do apóstolo Paulo então transbordava de gratidão a Deus pelo crescimento saudável daquela igreja. Então, é uma alegria que regozijava no coração de Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ele era muito feliz, ele orava a Deus em gratidão, porque via uma igreja crescendo, fiel à palavra, à sua distância. Ele não estava presente, e a igreja continuava crescendo, fiel ao evangelho. Irmãos, uma igreja saudável, ela vive a obediência do evangelho, ela transmite um sentimento de alegria, de regozijo ao pastor. Uma igreja que ela é saudável, uma igreja que ela é fiel ao evangelho, ela é uma igreja feliz, mas também ela transmite uma alegria ao seu pastor. Era esse sentimento, irmão, de afeto aos irmãos de Filipe, que transbordava no coração de Paulo. A ponto, irmãos, de o apóstolo Paulo tratá-los de como amados meus. A igreja, então, ela transmitia uma alegria no coração do apóstolo Paulo. E nós podemos, então, já fazer a primeira pergunta aos nossos corações: será que eu, enquanto igreja do Senhor, eu transmito a alegria ao meu líder espiritual enquanto membro da igreja de Cristo? Irmãos, Paulo demonstra um sentimento de amor fraternal, de um amor puro, de um amor não fingido a essa igreja, a esses irmãos. Era uma alegria, irmãos, era uma reciprocidade de alegria, tanto da igreja que era conduzida pelo ensinamento de Paulo, quanto Paulo também se alegrava pelo crescimento da igreja. É essa relação de reciprocidade afetiva que ocorre entre pastor e igreja, quando a obediência ao evangelho faz parte do estilo de vida da igreja. Irmãos, quando nós temos a obediência ao evangelho como estilo de vida, que esse é um dos primeiros pontos da nossa reflexão. Quando nós temos a obediência ao evangelho como nosso estilo de vida, há uma reciprocidade de alegria tanto da igreja quanto do pastor. Há uma via de mão dupla.
Mas o contrário também existe, irmão, se você não está tendo essa alegria, se você não está sendo submisso, se a sua vida de cristão, sua vida de servo do Senhor não está sendo como parâmetro, como modelo, como opção de vida, a obediência ao Evangelho, coisa muito estranha está acontecendo na sua vida. Nós precisamos, irmão, refletir sobre a nossa vida espiritual. Irmãos, uma igreja que prima pela obediência ao Evangelho, além de formar um único corpo ela causa uma alegria espiritual no pastor de maneira indescritível. Irmãos, uma igreja a qual ela tem como modelo, como estilo de vida, a obediência ao Evangelho, ela causa alegria, uma alegria contagiante no corpo da igreja, em todos da igreja. Nós vamos perceber que a igreja de Filipe era uma igreja feliz, espiritualmente falando. É uma igreja que ela se preocupava com todos, ela se preocupava com as necessidades pessoais do apóstolo Paulo. Eles se preocupavam com as necessidades uns dos outros, era uma igreja saudável. E essa igreja, então, ela transbordava assim de alegria. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também se transbordava de alegria pelo crescimento saudável dessa igreja. Podemos dizer que a sua vida espiritual pode se aplicar à vida dos irmãos de Filipos? Será que o nosso líder espiritual se transborda de alegria com a vida espiritual da sua igreja? Irmãos, esse texto, ele fala muito no meu coração. Esse texto, eu analisando o estudo dessa mensagem, eu ficava me refletindo, meu Deus, mas essa igreja aqui de Filipos era uma igreja em que trazia uma paz, trazia uma segurança ao coração do apóstolo Paulo. Mas quando se percebe, essa igreja tinha como modelo, tinha como opção de vida, viver sob os mandamentos do Evangelho, viver em obediência ao Evangelho. E nós vamos ver que logo no início do capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma declaração que expressa o quanto a vida saudável da igreja impactava a sua vida espiritual. O quanto essa saúde da igreja influenciava na sua alegria, no seu regozijo, na sua alma. Irmãos, a saúde da igreja impacta diretamente na alma, na vida espiritual do nosso líder espiritual. O apóstolo Paulo, então, ele diz, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, ele diz, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, então, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo, então, ele pega assim, como que se a alegria, como aquela vida espiritual, o regozijo daquela igreja, fosse então completar a sua própria alegria. Porque ele estava diante de uma igreja saudável. Irmãos, porque o apóstolo Paulo tinha uma igreja a qual ela tinha a obediência ao Evangelho como seu estilo de vida. Irmãos, no dia enquanto nós colocávamos na nossa vida diária a obediência ao Evangelho como nosso estilo de vida, nós vamos ter uma igreja a qual ela se transborda em alegria, e ela também vai transbordar em alegria o nosso líder espiritual, porque é uma alegria contagiante. Irmãos, mas o que é estilo de vida? O estilo de vida é aquilo que é próprio, aquilo que é exclusivo. Nós vamos ver que alguns povos têm alguns estilos de vida que são só deles.
Nós vamos ver que os indígenas, que os aldeados, os indígenas que moram nas aldeias, têm um estilo de vida próprio deles. E o crente, quando nós temos a obediência ao Evangelho como estilo de vida, é só do salvo. Isso muda tudo a nossa relação na igreja, muda toda a nossa relação com o irmão, entre irmãos. Isso que acontecia entre a igreja de Filipos, entre os filipenses. E nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Enquanto nós não vivemos o Evangelho, a obediência ao Evangelho como o nosso estilo de vida, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas de relacionamento entre irmãos, nós vamos ter problemas de relacionamento em família, nós vamos ter problemas de relacionamento no trabalho, porque o Evangelho não é o nosso estilo de vida. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é a nossa única regra de fé e prática e de conduta cristã. Mas o que nós podemos perceber é que o Evangelho era assim isso na vida dos irmãos de Filipos. Irmãos, o texto também nos apresenta de que uma segunda imagem, um segundo efeito da mensagem, uma igreja saudável, ela vive em obediência ao Evangelho com ou sem seu pastor. Irmãos, uma igreja saudável, ela vive em obediência ao Evangelho com o seu pastor, sem o seu pastor. Veja o que diz, assim como sempre, ainda no verso 12, parte B, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Essa era a igreja dos irmãos de Filipenses, dos irmãos filipenses. Irmãos, agora fica bem claro a razão de Paulo ser tão preocupado com a fidelidade do Evangelho. Por que é necessário sermos o pastor, o líder espiritual, ser fiel ao Evangelho? Porque ele vai criar uma igreja saudável. O apóstolo Paulo, então, aqui ele está colhendo o fruto daquilo que ele ensinou. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia da dificuldade de enviar obreiros para pastorear igrejas naquela época. Irmãos, não tinha faculdades de teologia, não tinha reserva de pastores. O apóstolo Paulo, então, ele tinha que ver qual era o obreiro, ele trabalhava, ele treinava, ele ensinava os seus obreiros, os seus colaboradores, e o apóstolo, e Timóteo era um desses, Tito era outro, e tantos outros. Mas não era fácil dar continuidade a uma igreja que tinha iniciado um trabalho, porque o trabalho de pastorear a igreja era um trabalho ingrato no de respeito às condições que se encontravam. Era um trabalho que colocava então a vida física dos pastores em risco. Nem todos estavam dispostos a carregar no seu corpo as marcas de Cristo, como o apóstolo Paulo carregava. O apóstolo Paulo sabia muito bem, irmãos, o quanto as igrejas, elas padeciam de influências externas. Então ele se preocupava em pregar o Evangelho da forma mais fiel possível. E aqui agora o apóstolo Paulo, então, ele está agora como se estivesse colhendo o fruto do seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo, então, ele não está mais diante da igreja, ele não está mais entre os irmãos, mas ele tem notícia de que aqueles irmãos, na sua ausência, continuam firmes e inabaláveis. Irmãos, isso é uma igreja saudável, ela vive em obediência ao Evangelho com ou sem seu pastor, mas desde que ela seja fundamentada com fidelidade ao Evangelho. Irmãos, quando o nosso líder espiritual, ele trata a palavra de Deus com seriedade, quando ele disciplina a igreja, quando ele treina a igreja, quando ele doutrina a sua igreja,
na base sólida da palavra, na sua ausência a igreja vai caminhar com as suas próprias pernas. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, era isso que o apóstolo Paulo fez, pregou a palavra com fidelidade, e essa igreja cresceu, e essa igreja então conduziu no caminho da sã doutrina, na ausência dos pastores, na ausência do apóstolo. Irmãos, a função de pregar o evangelho era arriscada. O apóstolo Paulo era testemunho do quanto ele sofria, do quanto ele era perseguido. O próprio texto já falou, mostrou a nossa devocional, como era perigoso a caminhada cristã no período de Paulo. Então ele pregava a palavra de forma fiel. E Paulo então, irmãos, ele alicerça a igreja fundamentada na sã doutrina, no genuíno evangelho. Com que finalidade, com que propósito ele fazia isso? Para que não mais sejamos como meninos inconstantes. Ou seja, o apóstolo Paulo ele ensinava de uma vez por todas para que a igreja crescesse, para que os crentes não fossem levados a qualquer vento de vã doutrina, para que crescesse uma igreja saudável, para que na ausência do pastor, para que na ausência do líder espiritual, essa igreja continuasse crescendo. Irmãos, quantas igrejas nós vemos que na ausência do seu líder espiritual, ela quase para de funcionar. Quantas igrejas nós vemos que quando o seu líder espiritual tira uma folga de 20 ou 30 dias, o índice de frequência das cultos se torna quase que pela metade, porque se a presença do pastor não estiver aqui, parece que não tem culto. Parece que o oxigênio espiritual de alguns crentes está na figura do pastor. E aqui nós vamos ver uma igreja que ela crescia independente da presença do apóstolo Paulo, mas porque essa igreja ela foi fundamentada de forma sólida no evangelho. Irmãos, não existe um segundo nem um terceiro evangelho, só existe um evangelho. Só há um evangelho e é o de Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo diz que em outra ocasião ele diz que ainda que apareça um evangelho pregado pelos anjos, esse seja anátema. Paulo diz que é anátema. Aqui nós já podemos tirar uma grande mensagem para nossas vidas. Irmãos, quando um pastor que busca forjar, que busca então modelar a sua igreja na fidelidade das Escrituras, essa igreja vai ter um crescimento saudável, independente da sua presença ou não. Irmãos, quando o pastor então ele conduz a igreja na base sólida do evangelho, ela vai crescer. Ela vai passar a temporada a ser um pastor porque ela sabe o caminho. Ela foi bem instruída na palavra. E veja, irmãos, o quanto é grande a responsabilidade de um líder espiritual. Ainda esse texto nos apresenta de que uma igreja saudável, ela torna-se evidente a progressão da sua salvação. Irmãos, nós somos salvos em Cristo. Todo convertido, ele é salvo na pessoa de Jesus, mas a salvação do crente, ela precisa ser evidenciada. Irmãos, a nossa salvação, ela precisa ser evidenciada e testemunhada. E testemunhada principalmente pelo mundo. Irmãos, como é que o mundo está testemunhando a minha salvação? E veja o que diz ainda, a última parte do versículo 12, a parte C diz: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Irmãos, um dos primeiros sinais visíveis do progresso da salvação de uma igreja saudável é o seu comprometimento com ensinamentos apostólicos.
Irmãos, essa igreja aqui, ela desenvolvia a salvação de forma tremenda, com temor e tremor a Deus, porque era uma igreja ensinável. Era uma igreja que estava preocupada, que estava comprometida com o ensinamento apostólico. Era uma igreja que tinha fome de aprender a palavra de Deus. Irmãos, esse é o primeiro sinal. É o primeiro sinal de qual nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. São as primeiras evidências das quais nós estamos desenvolvendo a nossa salvação neste mundo, enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo. É quando nós temos sede de aprender a palavra de Deus. Irmão, não basta uma boa oratória do pregador, não basta o pregador ser o mais carismático possível, não basta ele ter a melhor teologia, se a igreja não estiver comprometida em aprender. E aqui, irmão, nós percebemos que a igreja de Filipos é uma igreja que estava comprometida em aprender. Ela estava comprometida em aprender aquilo que o apóstolo então se transmitia. Irmão, se a igreja não for ensinável, meu irmão, se você não for um crente ensinável, como é que vai se manifestar, como é que vai desenvolver a tua salvação neste mundo? Se você fechar o seu coração para os ensinamentos da palavra, se você fechar o seu coração para as exortações do nosso líder espiritual, porque ele foi ordenado por Deus para fazer aquilo que precisa fazer. Irmãos, os primeiros cristãos, eles dedicavam-se ao ensino apostólico. Nós vamos ver aqui que eles sentavam aos pés dos apóstolos, eles submetiam aos ensinamentos dos apóstolos. Nós vamos ver lá que o Lucas, ele deixa muito claro como era que os primeiros cristãos faziam para aprender a palavra. Eles tinham sede de aprender a palavra, eles gostavam de ouvir a palavra, eles gostavam de receber o ensinamento dos apóstolos. E como a palavra tem batido no seu coração? Você gosta de ouvir a palavra? Mas de que tipo de palavra, meu irmão, você gosta de ouvir? Aquela palavra que agrada ao seu coração? Ou aquela palavra que machuca a tua alma, o teu ego? Irmão, nós precisamos ouvir aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que nós gostamos de ouvir. Eles sentavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, eles se submetiam à autoridade dos apóstolos. E qual é a consequência dessa igreja? Uma igreja saudável, uma igreja, então, que desenvolvia a sua salvação com temor e tremor, porque ele sabia o quanto Deus é poderoso. Eles sabiam que Deus não tolera pecado. Irmãos, os membros dessa igreja de Filipos eram membros comprometidos com o ensino apostólico. E eles se submetiam aos ensinamentos dos apóstolos. E como você tem se comportado diante dos ensinamentos da palavra de Deus? Irmãos, o progresso da salvação de uma igreja saudável, ela se manifesta nos relacionamentos uns com os outros. Essa igreja, como nós vimos, esses irmãos tinham excelentes relacionamentos com o apóstolo Paulo, com os cooperadores, com os irmãos, com o mundo. Os crentes primitivos, irmão, eles se empenhavam em manter uma comunhão entre eles. Uma comunhão saudável, eles amavam uns aos outros. Uma igreja saudável é uma igreja que interessa pelas pessoas. A vida espiritual do teu irmão é de interesse, sim, da tua pessoa. Uma igreja saudável, ela se preocupa com um irmão, se preocupa com o outro, irmãos. E era assim que nós vimos o perfil dessa igreja. Ela busca a cada dia a sua santificação. Irmãos, uma igreja saudável, ela desenvolve a sua salvação quando ela busca se relacionar com o mundo de forma saudável.
Ou seja, as pessoas de fora, elas precisam enxergar na vida do crente um luzeiro. Cristo precisa resplandecer na minha vida para que o mundo possa enxergar que Cristo vai lhe salvar. Não eu que sou a salvação, mas a nossa salvação precisa ser desenvolvida na nossa vida para que seja um luzeiro na vida do perdido. Irmão, será que a minha vida é um luzeiro? Será que você é aquela cidade edificada sobre o monte, a qual não pode se esconder, que brilha? Será que o perdido, o pecador, ele enxerga na sua vida aquela pessoa, o qual ele diz, eu quero ser crente, eu quero pertencer ao Deus que esse homem pertence, eu quero seguir a esse Deus que esse jovem, que essa moça segue, porque ela é diferente, ela tem uma luz. Irmão, nós vamos ver que essa igreja era uma igreja saudável, porque ela era um luzeiro, ela resplandecia a luz de Cristo para o mundo. Irmãos, uma igreja saudável é uma igreja evangelizadora, que ela prega, ela está comprometida com o ID de Cristo. E isso nós temos essa grande responsabilidade de desenvolver a sua salvação com temor e tremor, reconhecer o poder de Deus e a sua soberania. Essa igreja reconhecia a soberania e o poder de Deus. Ela buscava glorificar o nome de Deus em tudo que ela fazia. Nós precisamos, irmãos, seguir as pegadas dessa igreja. Nós precisamos seguir as pegadas do ensinamento do apóstolo Paulo, para que nós possamos assim sermos uma igreja saudável. Irmãos, uma igreja saudável, ela se desenvolve a sua salvação, ela prima pelo bom ensinamento da palavra de Deus. Uma igreja saudável, ela manifesta a sua salvação quando ela não negocia a palavra. Ela desfruta de uma amorosa comunhão. Ela tem prazer em conviver em comunhão com a igreja, ela adora a Deus com seriedade, com humildade, ela tem profundo interesse em alcançar as almas perdidas. Será que há esse profundo interesse no seu coração, meu irmão? Precisamos estar sempre nos perguntando sobre isso. Irmãos, uma igreja saudável, ela vive em sujeição à vontade de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que essa igreja, ela estava completamente submetida à vontade de Deus. Veja o que diz o versículo 13. Porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, uma igreja saudável, ela não tem vontade própria. Irmãos, uma igreja saudável, ela está submetida aos preceitos das Sagradas Escrituras. Ela não fala, ela não tem a sua própria opinião, porque a opinião humana, ela vai totalmente contra a vontade de Deus. E precisamos entender, irmãos, que nem sempre a boa vontade de Deus vai de encontro aos nossos interesses. Essa igreja, ela estava sob a vontade de Deus. Por que ela é uma igreja saudável? Porque Deus é quem efetuava nela o seu querer. Ela estava aberta aos ensinamentos da palavra de Deus. Ela estava submissa à vontade de Deus. E precisamos entender que nem sempre a boa vontade de Deus vai de encontro aos nossos interesses pessoais. Irmãos, a boa vontade de Deus era que o povo, aquele povo violento da cidade de Nínive se salvasse. Essa era a boa vontade de Deus, que todo aquele povo de ninivitas pudesse se salvar. A boa vontade de Deus era que Jonas fosse lá e pregasse as boas novas de salvação àquele povo. Mas a boa vontade de Deus nada satisfazia a vontade de Jonas. A boa vontade de Deus, irmãos, estava distante da vontade de Jonas. Jonas queria distância, Jonas preferiu morrer do que pregar o evangelho.
Irmão, sabe que a boa vontade de Deus para a sua vida nem sempre vai estar de acordo com a sua vontade, mas vai prevalecer, porque a palavra de Deus diz que aquela igreja crescia de forma saudável porque a vontade de Deus que prevalecia sobre ela. Era Deus que efetuava a sua vontade, a sua boa vontade. Irmãos, a boa vontade de Deus era que o apóstolo Paulo se tornasse um dos maiores dos pregadores. Mas isso não era a boa vontade de Paulo. A boa vontade de Deus foi totalmente contra a vontade de Paulo. E ele teve que então se humilhar diante de Deus. Mas ele foi e se tornou. Meu irmão, não adianta você se recalcitrar contra os arguilhões de Deus, não adianta você, se a boa vontade de Deus é para que você seja um mensageiro das boas novas, você vai ser o mensageiro das boas novas de Deus. Ainda repetindo as palavras do pastor logo na abertura, no último dia do juízo de Deus, do justo juízo de Deus, todo joelho se dobrará, nem que seja preciso quebrar tuas pernas, mas tu vais te dobrar diante de Deus, porque a boa vontade de Deus independe da tua vontade. Irmãos, a boa vontade de Deus é que a igreja seja uma igreja saudável. Ainda que a igreja não tenha disposição espiritual para ser uma igreja saudável, a boa vontade de Deus é que ela se renda aos pés de Cristo e seja saudável. E ela vai ser uma igreja saudável. Ainda que nós precisamos pagar um alto preço. Mas qual é a boa vontade de Deus na vida da igreja? Irmãos, qual é a boa vontade de Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Será que você não está pensando que a boa vontade de Deus para a sua vida é que Ele atenda às suas vontades pessoais? A vontade pessoal de Jonas era totalmente contrária à vontade de Deus. Talvez a tua vontade pessoal seja usufruir de um privilégio. Talvez a sua vontade seja em que você alcance algo pessoal que venha trazer um grande regozijo pessoal e humano para você. Mas a boa e santa e agradável vontade de Deus seja outra, que vai totalmente contra a sua vontade. Irmão, nós precisamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. A boa vontade de Deus na vida da igreja é que nos tornamos luzeiros no mundo. É que você, cada um de nós se torne luzeiros no mundo. Para que a minha vida possa ser um farol que resplandeça a pessoa de Cristo na vida do perdido, do pecador que ainda não teve o privilégio de ser alcançado pela a salvação em Cristo Jesus. Mas que você é essa candeia, que você é aquela luz que resplandece na escuridão. Aos milhares e milhares de pessoas então estão perdidas aí, sem Deus, padecendo no mundo da escravidão de Satanás. E você é o luzeiro, você é aquela pessoa a qual a vontade de Deus é que você seja aquela pessoa para que venha encandear, para que venha iluminar o caminho daquela pessoa, que ela possa chegar até a Cristo. Você tem sido essa pessoa? Irmãos, uma igreja saudável, ela não tem vontade própria porque ela é guiada pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, irmão, nossa vontade, ela deixa de existir. Nós não temos mais domínio próprio. E o apóstolo Paulo, então, ele tinha essa compreensão de forma muito clara na sua vida. O apóstolo Paulo, então, ele escreve aos Gálatas: fui crucificado em Cristo. Irmãos, se nós somos convertidos, se nós somos regenerados, se nós somos nova criatura, nós somos crucificados em Cristo.
Ou seja, nós morremos em Cristo. A nossa vida, o nosso domínio da nossa vida espiritual não está mais na minha força, na minha vontade, está em Cristo. E ele continua: assim já não sou mais quem vive, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que cada um de nós estamos dignos de repetir, de falar, e essa expressão do apóstolo Paulo: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Isso é uma igreja saudável quando ela não tem a sua vontade própria, ela não tem mais vontade própria, mas é a palavra de Deus que lhe guia. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, cada um de nós temos que refletir sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. E que nós possamos estar preparados para que no momento em que a vontade de Deus bater no seu coração, você esteja pronto para dizer sim a Deus. Não adianta você esconder como Jonas, porque Deus vai fazer cumprir a sua vontade. Porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Independente da sua vontade, Deus vai agir conforme o seu querer. E essa igreja, irmãos, de Filipos, essa igreja dos filipenses, ela é uma igreja saudável porque ela se entregou ao Senhor. E eu concluo essa noite, essa mensagem, irmãos. E nós vimos nessa noite 4 evidências de uma igreja saudável. A primeira evidência é uma igreja saudável, a obediência ao Evangelho é seu estilo de vida. Ela tem a obediência ao Evangelho como seu estilo de vida. Segundo, uma igreja saudável, ela vive em obediência ao Evangelho com ou sem o seu pastor, porque ela foi edificada, ela foi construída, ela foi formada, ela foi modelada na base da sã doutrina do Evangelho de Cristo. Terceiro, irmão, igreja saudável, ela torna-se evidente o progresso da sua salvação. Uma igreja saudável não é como aquela lamparina que ela é colocada debaixo do balaio, do alqueire ou debaixo da cama. Ela tem uma função, que é resplandecer, que é brilhar, que é ser luz para as pessoas que estão sem Cristo, perdidas na escuridão. Irmãos, uma igreja saudável, ela vive em sujeição à vontade de Deus. Eu gostaria de encerrar essa reflexão nessa noite, irmãos, deixando 3 breves aplicações para nossas vidas. E que nós não saiamos dessa porta como nós entramos, que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente estar movendo, estar moldando o nosso coração. E as 2 primeiras reflexões eu gostaria de estender à nossa igreja, a mim, a você, aqueles que um dia já foi alcançado pela graça salvífica de Cristo, aqueles que fazem parte e devem fazer parte da igreja saudável de Cristo. Não existe saúde espiritual em uma igreja se a obediência ao Evangelho não estiver em evidência. Não espere uma igreja saudável. Não espere uma igreja saudável, meu irmão, se a obediência ao Evangelho não estiver em evidência na sua vida, na minha vida. Pare com isso. Você não vai encontrar essa igreja saudável se a sua vida não estiver em consonância à obediência ao Evangelho. Logo você, nós, na condição de membros da igreja, nós somos responsáveis direto pela boa saúde espiritual da igreja. Nós somos responsáveis direto pela boa saúde espiritual da igreja, da mesma forma que nós somos responsáveis direto pela enfermidade espiritual da igreja. Não terceirize a sua responsabilidade.
nós somos responsáveis pela saúde da igreja. Mas ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pela doença da igreja, pela chaga da igreja, pela enfermidade da igreja. Se eu não estiver em obediência ao Evangelho, eu talvez seja aquela enfermidade que a igreja está sofrendo, se eu não estiver em obediência ao Evangelho. Pense nisso. Pense nisso se você é direto o responsável pela saúde da sua igreja. Ou se você também não está sendo direto responsável pela doença da igreja. Aquela embarcação ia quase a naufrágio. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas tinha um doente dentro da embarcação responsável por toda aquela destruição, que era Jonas. Mas na medida que ele foi lançado nas águas, a embarcação seguiu o seu curso. Mas a igreja saudável de Deus, ela vai ser saudável, porque não depende da minha vontade. E se eu for a doença da igreja, ela vai ser expurgada. Porque vai prevalecer a vontade de Deus. Irmãos, uma igreja saudável, ela é ensinável. Ela é aberta ao ensinamento apostólico. É sensível à sã doutrina. Ela é sensível, ela aceita a correção, porque ela é ensinável. Ela não cria, irmão, resistência nenhuma às exortações do seu líder espiritual, porque ela é guiada pelo Espírito de Deus. Irmãos, tudo que você aprendeu na sua vida espiritual até hoje, todo o acúmulo que você aprendeu da palavra de Deus pelo seu líder espiritual, é suficiente para te manter o fervor espiritual por quanto tempo? Por quanto tempo na igreja sem a presença do seu líder espiritual? Ou você é aquela pessoa que precisa estar o tempo todo sendo abastecido, como aquele pneu furado que todo tempo precisa estar colocando ar? Você precisa aprender e desenvolver a sua carreira espiritual de forma sólida, como os irmãos de Filipos, independente da presença do seu líder espiritual ou não, porque você aprendeu, porque você foi edificado a sua vida espiritual na palavra, na sã doutrina. Que você, meu irmão, que nós possamos então sair desse santuário refletindo sobre a responsabilidade que nós temos na saúde da igreja ou pela doença da nossa igreja. E por último, gostaria de estender uma mensagem para os nossos ouvintes. Para você que porventura ainda não foi agraciado pela santa e bendita vontade de Deus. Que você que talvez então não foi ainda alcançado pela graça salvífica de Cristo. Meu amado amigo visitante, nós vimos que Deus é Deus quem efetua nas suas vidas o seu querer. Nós vimos que não depende da minha vontade. Nós vimos então aqui, meus amados irmãos e visitantes, que não adianta você recalcitrar contra a vontade de Deus. Segundo a sua boa vontade, e a boa vontade de Deus é que você também seja alcançado pela grande salvação que encontra-se em Cristo Jesus. Não tenha dúvida que essa é a grande e a boa vontade de Deus para a sua vida. E aí eu também faço uma pergunta para você. Que resposta você tem dado para a boa vontade de Deus? Que resposta você está dando neste momento ao seu coração? Pela boa vontade de Deus ao seu coração? Eu não sei, mas você tem uma grande responsabilidade também na mão, no seu coração. E sabe que um dia nós há de prestarmos contas diante do grande rei, diante do grande juiz. Não há criatura alguma que possa ficar encoberta diante de Deus. Não há pecado nenhum que vai ficar encoberto diante de Deus. Você pode ter uma vida de pecado a vida inteira, mas uma vida de aparência dentro da igreja. Você pode ter uma vida linda e maravilhosa aos olhos dos homens, mas uma vida de pecado terrível diante de Deus, só que isso não vai ficar encoberto para sempre.
verá aquele dia, o grande dia em que todos, grandes e pequenos, prestarão conta diante de Deus. E o meu clamor, a minha oração nessa noite é que você dê ouvido à boa vontade de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nada está coberto. Os olhos daquele que no dia do juízo, do justo juízo, todos entre grandes e pequenos hão de prestar conta diante dele. Todos. E você tem a responsabilidade de dizer sim e também de dizer não para Deus. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. A minha oração nesta noite é que você desista de lutar contra a vontade de Deus e corra desesperadamente aos pés da cruz de Cristo e renda-se a Ele, clame a Ele, para que você também possa fazer parte da igreja saudável de Cristo. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser louvado e exaltado para sempre nas nossas vidas. Amém? E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.